Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O sonho da comunhão e outras desgraças. Meu nome é Luísa. Eu tenho 53 anos e não tenho certeza por onde começar, mas algo que eu posso garantir é que o que eu vou contar é totalmente verdadeiro. Eu nasci em uma cidade no interior da Bahia, em 8 de setembro de 1970. Eu sempre tive a sensação de que eu nasci marcada pela desgraça. Quando eu tinha 11 anos, eu ouvi minha mãe contar a umas vizinhas que no mesmo ano em que ela soube que estava grávida de mim, após o meu nascimento, muitas desgraças começaram a acontecer com ela. Um carro atropelou minha irmã, que na época tinha 10 anos, e ela ficou gravemente ferida, até falecer alguns dias depois. Minha avó descobriu que meu pai tinha uma segunda família, que na verdade era sua família principal. Não demorou muito para que ele decidisse nos abandonar. Eu fui a 6ª filha dessa união, e para piorar, uma irmã 2 anos mais velha, chamada Carolina, ficou doente com uma gripe muito forte e que parecia não ter cura. Minha mãe tinha que trabalhar, deixando-a aos cuidados dos meus irmãos mais velhos. No entanto, quando ela voltou, a menina já não conseguia respirar. Ela a pegou nos braços e pagou a um vizinho para levá-la ao hospital, mas quando chegou lá, era tarde demais. Eu nasci no mês de setembro. E enquanto minha mãe contava suas tragédias, as senhoras comentaram que, na verdade, eu era um presente de Deus. Ela concordou, mas de uma maneira irônica. No ano seguinte, meu irmão e eu começamos a nos preparar para a primeira comunhão. Minha mãe sempre me dizia que eu tinha o demônio dentro de mim, pois eu era uma criança muito travessa. Aqui é onde realmente começa a minha história. Minha mãe pediu a alguns vizinhos que não conhecia muito bem para serem nossos padrinhos. Ambos eram muito quietos e tinham uma filha de 15 anos com deficiência, o que vai fazer sentido ao longo da história. Um dia antes da nossa primeira comunhão, eu me lembro-me que era uma sexta-feira às 8 da noite e a minha mãe me pediu para ir comprar pão e iogurte. Eu peguei uma sacola e fui. Havia muito vento porque quase não havia casas onde a gente morava. Na ida, eu não reparei em nada, mas na volta, com a sacola de pão numa mão e o troco na outra, ao atravessar a rua, eu ouvi algo que vinha cantando. Eu pensei que talvez fosse um eco, que talvez fosse o vento, mas na terceira vez que eu ouvi, eu parei, olhei para trás e novamente ouvi entre as sombras. Eu consegui distinguir uma figura agachada olhando para mim. No início eu pensei que fosse um dos meus irmãos tentando pregar uma peça em mim, mas quanto mais eu me aproximava, mais eu percebi que ele se levantava. Essa coisa tinha pele totalmente negra, brilhante, com 2 chifres saindo da cabeça, e eu nunca vou me esquecer os seus olhos vermelhos. Ele estava a uns 5 metros de mim quando eu fiquei totalmente paralisada. Em seu rosto havia um sorriso macabro, e de repente esse demônio começou a se aproximar. Eu saí correndo muito assustada. Na época, a prefeitura estava instalando o sistema de esgoto e havia valas por toda a parte, e ao tentar pular uma, eu não consegui e acabei caindo lá dentro. Deixei o pão e as moedas espalhadas. Eu saí pelo outro lado e quando finalmente cheguei em casa, a minha mãe perguntou pelo pão. Eu contei o que tinha acontecido e então eu desmaiei. Ela decidiu enviar meus irmãos para procurar, mas eles não encontraram nada. Naquela noite, eu tive muitos vômitos e um terrível pesadelo. Eu estava em uma igreja com meu vestido de primeira comunhão, a minha vela e o meu terço. Quando eu estava prestes a receber a comunhão do padre, eu olhei para uma mão gorda e enrugada. Eu levantei os olhos
e vi o mesmo rosto do demônio sorrindo para mim, me mostrando seus dentes afiados. Luciano, eu acordei sentindo minha mãe me sacudindo para me levar para o banho. Já era dia e meus padrinhos logo passariam para nos levar vestidos e tudo mais. Minha mãe foi bem clara que mesmo me sentindo mal, eu tinha que ir. Agora, mais do que nunca, eu deveria fazê-lo, pois o demônio não queria que eu fizesse a primeira comunhão. Então eu me levantei e fiz o esforço. Quando os vizinhos chegaram, eu percebi que o vestido era o mesmo do meu sonho. Chegou a hora. Fomos à igreja e quando eu estava sentado ouvindo a missa, eu desmaiei novamente. Eu recuperei a consciência quando estavam jogando água fria no meu rosto. Meus padrinhos me mandaram me apressar, pois faltava pouco para a comunhão acontecer. Eles acenderam minha vela, me deram a Bíblia e o terço. Eu fui a última a receber a hóstia sagrada. Enquanto eu caminhava, eu comecei a me lembrar do sonho que eu havia tido. Meu corpo tremia de medo porque eu estava revivendo aquela cena. Eu vi a mesma mão gorda e enrugada segurando a hóstia, e eu dei um tapa nela jogando a hóstia no chão, sem olhar para ele. Luciano, eu saí correndo da igreja deixando para trás minha Bíblia e a vela. A única coisa que eu ouvi foi alguém dizendo: "O que deu nessa menina?" Eu fiquei esperando meus padrinhos e a minha mãe no portão de casa. Eles comentaram que foi os meus padrinhos que impediram a minha mãe de me dar uma surra. E eles disseram apenas que eu deveria descansar, pois eu estava muito nervosa. Assim que minha mãe abriu a porta de casa, eu fui para o meu quarto me deitar, e a minha mãe, os meus padrinhos e o resto da família foram comemorar com o almoço. Luciano, agora que eu sou adulta, eu começo a refletir sobre o que realmente aconteceu naquela época. Eu lembro-me que meus padrinhos tinham um passado obscuro. Houve um tempo em que minha mãe e meus padrinhos se reuniram para beber, mas depois minha mãe conheceu a religião mórmon e abandonou o vício. Certa tarde, uma senhora chegou pedindo para falar com a minha mãe. Ela era a mãe da minha madrinha. Ela queria que a minha mãe conversasse com eles para que eles se arrependessem e se aproximassem de Deus. Aparentemente, esses meus padrinhos eram alcoólatras há muitos anos. A senhora queria que a minha mãe os ajudasse a se redimir e a se aproximarem de Deus. Resulta que ambos não apenas tinham um mero vínculo amoroso, mas também sanguíneos. Eles eram irmãos por parte de pai. Embora tivessem tentado se separar, eles encontraram uma maneira de permanecerem juntos enfrentando a vida. Os primeiros anos de união foram difíceis, pois todos os parentes e conhecidos os abandonaram. Depois disso, eles tiveram sua filha que tinha cerca de 15 anos quando meu padrinho foi trabalhar e minha madrinha ficou cuidando dela. Uma tarde, após dar leite para beber, a criança adormeceu. Ao vê-la tão tranquila, a madrinha achou fácil ir à loja comprar algumas coisas. Alguns vizinhos relataram durante a investigação que viram um cadeado na porta. Não demorou muito para ela voltar, mas naquele momento os gritos da menina quebraram a tranquilidade. Os vizinhos correram para ver o que estava acontecendo e ficaram horrorizados ao ver o pequeno corpo da criança pendurado em frente à janela. Como não encontraram evidências conclusivas de que foram os pais, eles foram libertados. Os dois mudaram de casa para deixar essa vida para trás e o tempo passou e meus padrinhos da primeira comunhão envelheceram. Já se passaram mais de 10 anos desde que eu não sei nada sobre eles. Luciano, minha vida tem sido muito difícil. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a vagar pelas ruas como um cão. Todo homem que eu conheci só me usava. Eu trabalhei desde muito jovem porque minha mãe e meus irmãos me expulsaram de casa quando descobriram que eu estava grávida. Minha mãe faleceu há 13 anos e ela nunca me perdoou, nem por eu ter me tornado alcoólatra. Aos 20 anos, minha vida ficou ainda mais difícil. O último homem que eu amei foi assassinado a facadas. Além disso,
eu não consigo suportar outras perdas como a dos meus 2 irmãos mais velhos. Eles, quando estavam prestes a morrer, me pediram desculpas e, acredite, esse foi um golpe muito duro para mim. A partir desse momento, eu comecei a consumir entorpecentes, que foi a única coisa que me ajudou a suportar essa vida miserável. Se não fosse por minha filha e agora pelo meu neto, eu não encontraria sentido em estar nesse mundo. Houve um tempo em que nada me causava dor e eu até me esqueci como chorar e como sorrir. Apesar de tudo, eu continuo aqui, esperando que em algum momento eu possa experimentar o verdadeiro amor e a felicidade que outros alcançaram. Aqui está a minha pequena história. Espero que ela seja bem recebida por vocês. Muito obrigada e sejam agradecidos pela felicidade que vocês têm. Meus bichinhos. Olá, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Braulio, eu tenho 20 anos e moro na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. A história que eu quero contar aconteceu quando eu era muito pequeno e até hoje é difícil contá-la, porque eu sinto que ninguém acredita em mim, o que é totalmente compreensível. Meus pais saíam para trabalhar sempre muito cedo e só retornavam tarde da noite. Então eu ficava sozinho na maior parte do tempo, principalmente quando voltava da escola. Isso ficava ainda pior nas férias, quando eu não tinha nenhuma companhia praticamente o dia todo. Para ajudar com a solidão, meus pais compraram um papagaio para mim. No início eu ficava entediado com ele, pois ele só tagalerava incessantemente até que a minha cabeça começava a doer. E ao trancá-lo em um quarto, ele ficava quieto e ainda por cima me bicava quando eu tentava tocá-lo. Foi definitivamente o pior presente que poderiam me dar. Eu sempre pedi um cachorrinho, mas me disseram que era uma responsabilidade muito grande para mim. Primeiro me deram essa ave emplumada, que era relativamente mais fácil de cuidar. Se eu mostrasse que podia cuidar dela, então eles me comprariam um cachorro. Um dia, quando eu não suportei mais os barulhos do pássaro, eu o tranquei no quarto dos meus pais e então eu ouvi uma voz. Era uma voz de uma criança e ela me pareceu soar triste e muito irritada. Eu não saberia como descrever, mas definitivamente não era a voz do papagaio. Meu cérebro ficou tentando entender o que uma criança estaria fazendo no quarto dos meus pais e como ela havia entrado ali. O que ele dizia, eu me lembro que era bastante desagradável. 2 frases em especial me fizeram querer ir ver o que estava acontecendo. Você vai morrer e o inferno está te esperando. Tudo isso vinha acompanhado de uma série de palavrões que me deixavam bastante tenso. Eu abri a porta e a única coisa que eu vi foi o papagaio. Ele me encarou quando eu entrei e não desviou o olhar nem por um segundo. Em todo momento, o seu bico estava ameaçadoramente aberto e eu só conseguia ver a sua língua se movendo descontroladamente enquanto ele emitia aquelas frases tão desconcertantes. Isso me assustou muito e eu fechei a porta. Eu fiquei parado na entrada da casa esperando meus pais. O animal ficou em silêncio em um certo momento. Eu nem mesmo percebi quando isso aconteceu. O evento se repetiu algumas vezes enquanto o tivemos, e um dia simplesmente o encontramos morto pela manhã. É desnecessário dizer que meus pais não acreditaram em nada disso, e eu ainda precisei explicar que eu cuidava muito bem do animal, apesar dele me deixar aterrorizado. Luciano, eu seria incapaz de maltratar um animalzinho indefeso. E eu fiquei sim muito triste, por meu pai ter pensado que eu pudesse ter causado a morte dele. Depois dele, uma gatinha perdida começou a visitar a nossa casa. Todos os dias havíamos sentado em frente à porta da nossa varanda.
Era curioso, pois nunca a tínhamos visto antes, e aparentemente ela não tinha dono. Deixamos ela entrar um dia e ela se sentiu em casa. Ela era muito fofa e carinhosa comigo e passava o tempo todo ronronando ao meu lado. Não havia nada de estranho com ela. Ela era como qualquer gato, mas um dia ela fez algo terrível. Eu tinha voltado para casa depois da escola, deixei minhas coisas na cozinha e ouvi uma risada aguda debaixo da mesa. Eu virei a minha cabeça tão rápido que quase me machuquei. Debaixo da mesa estava a minha gata me encarando. Eu fiquei olhando para ela, mas ela não fazia nada. Acreditando que talvez fosse um som normal dos gatos, eu afastei os pensamentos estranhos da minha cabeça e fui fazer algo para comer, aproveitando que eu estava na cozinha. Então eu comecei a ouvir um choro, um murmúrio bem sentido. Então eu fiquei parado ouvindo atentamente. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não estava vendo, mas eu sabia que era a minha gatinha, pois vinha do mesmo lugar onde ela estava. Eu fingi não ter ouvido nada e continuei procurando alguma coisa na geladeira. Eu fiquei lá por cerca de 1 minuto inteiro, enquanto o choro continuava, até que finalmente ele cessou. Nunca mais eu ouvi algo assim, e a gatinha voltou ao normal, presumindo que era ela a responsável pelos sons. Então, quando eu fiz 13 anos, meus pais perceberam que eu cuidava muito bem da minha gata e me compraram um cachorro. Naquela altura, a verdade é que eu nem o queria tanto, pois eu estava muito confortável com a minha gata e também porque eu estava muito assustado com as coisas que aconteceram com os animais que eu tinha. Eu nem mesmo sei por que eu o aceitei, mas eu o fiz. Com esse, as coisas foram longe demais. Eu tinha medo dele, mesmo quando não tinha razões reais, porque ele se comportava como um cachorro normal. No entanto, eu pensava que ele faria algo estranho, e assim foi. Muitas vezes eu encontrava me encarando e sorrindo, uma risada horrível e desumana. Eu ficava olhando para ele e ele para mim. Só depois de alguns segundos que eu desviava o olhar, ele parava de sorrir. Cada vez que isso acontecia, meu estômago se revirava. E numa noite de verão, quando eu havia ido dormir, ele conseguiu entrar no meu quarto, pois eu deixava a porta aberta devido ao calor. Ele subiu na minha cama meio sonolento. Eu pensei que ele só queria dormir ao meu lado e não dei atenção. Mas então eu senti a sua língua lambendo a minha nuca. O problema foi que a língua dele agia como a língua de um humano, lentamente, quase como se estivesse aproveitando o momento, de cima para baixo, uma e outra vez. Sentir sua respiração pela boca me aterrorizou. Ele começou a respirar muito rápido e depois de algum tempo ele desceu da minha cama e foi embora do meu quarto. Eu corri para fechar a porta e nunca mais dormi com ela aberta. Essa foi as primeiras e as últimas vezes que algo assim aconteceu com os meus bichinhos. Eu não experimentei algo assim de novo, nem com a minha gatinha e nem com o cachorro. Mas eu vivo constantemente com medo de viver isso de novo. Luciano, muito obrigado por ler o meu relato. Um grande abraço a você e a todos os inscritos.